30 de janeiro. Acordei cedo, após ótima noite de sono. Foi bom, estava precisando. Como é bom nessas viagens dormir bem. A energia é outra. Algumas vezes é um pouco difícil de adaptar nessa vida nômade com tantas mudanças. Desde as simples camas ou lugares diferentes, como camping, hostel, climas diversos, ansiedades, filme da viagem na cabeça e etc. Mas é essa aventura e a vida que escolhi e que me faz feliz. Gosto disso, da incerteza do amanhã e das surpresas que aparecem quando você não cria expectativas. Fiquei atualizando o blog enquanto o celular carregava. Conversei com outra argentina, Luciana. O café da manhã era farto, cereais com leite e pão com geleia. Segui viagem e no caminho encontrei algumas subidas, mas nada muito complicado. O acostamento era bom. Pedalei 100 quilômetros até chegar a um camping em Atlântida. Antes de chegar lá, encontrei um brasileiro que estava fazendo o caminho inverso que eu fazia. Havia saído de Montevidéu e ia até sua casa, no Rio Grande do Sul. A grana estava acabando e não estava conseguindo usar o cartão nos caixas eletrônicos do Uruguai. Só consegui usar uma vez no hostel em José Ignácio. Eduardo, o cicloturista brasileiro, trocou alguns reais por pesos e me ajudou. Montamos a barraca e fomos ao mercado da cidade, onde comemos no centro de Atlântida. A cidade estava animada, com feiras gastronômicas e diversos artistas de rua. Quando voltamos para o camping, ouvimos uma voz gritando e acenando para nós. Era o dono. Não havíamos pagado o camping quando chegamos, pois pagaríamos na saída. Mas o dono achou que não pagaríamos e estava nervoso. Acertamos tudo no final e ficou tudo bem. Partimos. 31 de janeiro. Novamente não consegui retirar dinheiro do caixa eletrônico uruguaio. Isso me irritava um pouco. Fiz uma transferência pelo aplicativo do banco para Eduardo e ele me deu mais alguns pesos. Felizmente, pessoas boas aparecem nos momentos mais complicados. Depois, pedalamos até uma escultura de águia, toda de pedra, em frente à praia. O interior da águia era uma residência que pertencia a um artista uruguaio. Nos separamos. Segui para Montevidéu e Eduardo, para Punta del Este. Cheguei a Montevidéu, havia pouca gente na rua. Achei estranho. Parei no posto e me informaram que os uruguaios, no final de semana, vão para o balneário de Punta del Este e dos arredores. Cheguei a La Rambla, uma praia que ventava muito. Parei na rua principal, comi uma quiche uruguaia, com uma bebida de pera comprada pela Coca-Cola. Segui para a casa da professora de flamenco e seu namorado músico. Fui bem recebido e logo estava tomando um delicioso suco de banana com pêssego e comendo um churrasco uruguaio. O casal era muito simpático e de boa conversa. Gostei muito da companhia deles. Tinham 2 cachorros e um gato, e todos conviviam em uma boa vibe. 1 de fevereiro. Dormi em um colchão confortável no chão, onde era a sala onde aconteciam as aulas de flamenco. A casa deles era dividida, metade residência, metade negócio. Bem interessante. Depois, fiquei no computador, carregando os equipamentos eletrônicos. Não consegui retirar dinheiro nos caixas eletrônicos da capital. Isso estava me deixando um pouco preocupado. O 2 de fevereiro. Saí e pedalei até a rodoviária Três Cruzes. Havia um pacote turístico mais econômico da empresa Colônia Express, que ia de Montevidéu a Buenos Aires. A primeira parte, um ônibus até Colônia e depois um barco até Buenos Aires. Fiz o pacote. Uma viagem bem tranquila e agradável. Chegando a Buenos Aires, eu não tinha peso argentino, só uruguaio, e não sabia onde iria ficar. Na saída, usando o Wi-Fi da Colônia Express, consegui contatar uma amiga, Guadalupe, do Couchsurfing. Tinha que pegar outro trem até sua casa, pois a autoestrada não permitia bicicletas. Estava sem dinheiro e fui até um lugar para trocar os pesos uruguaios. No caminho, um rapaz de bike com sua filha na garupa se aproximaram. Ficaram curiosos com minha bike de viagem e indicaram onde trocar o dinheiro. Consegui e peguei o trem logo em seguida.
Uma galerinha meio estranha viajava no último vagão onde eu estava. Uns fumavam maconha, outros pediam dinheiro, outros jogavam cartas sentados no chão do trem. Não havia cadeiras. Outros vagões não eram assim. As pessoas viajavam sentadas e tranquilas. Percebi olhares o tempo todo para a bike e minhas bolsas. Fiquei preocupado de a bicicleta ou algo serem roubado. Mas comecei a interagir com o pessoal e a sorrir. No final, foi somente uma má impressão. O trem ia parar na 4ª estação, Vila del Parque, mas a sensação era que aquela rápida viagem demorava uma vida. Ainda no trem, conheci um peruano que também estava com uma bike. Puxei conversa com ele. Os olhares ao meu redor diminuíram ao ver que eu falava a língua deles. Ao descer do trem, fui pedalando por alguns quarteirões até a casa de minha amiga Guadalupe. Cheguei em sua residência e fui logo convidado a participar de um animado churrasco, assado, como eles se referem, com seus amigos. Impressionante que, com um tipo de viagem assim, o cenário muda a todo instante. As coisas vão acontecendo como se fossem um filme. Minutos antes, não sabia onde ficar e pouco tempo depois já estava com amigos, tinha onde dormir, churrasco e boa conversa. Essas mudanças repentinas são uma das melhores partes da viagem. Conhece-se muito viajante na estrada, alguns viajando por anos. São pessoas desprendidas, minimalistas e que gostam de viajar com pouco, com o intuito de conhecer pessoas e culturas. Nada do turismo tradicional, de compras, hotéis caros, luxo e superficialidade. 3 de fevereiro. Saí com Guadalupe para tentar tirar dinheiro. Consegui. O banco era o La Ciudad, conectado à rede Link. Comprei logo o botijão de gás para o restante da viagem. Depois fomos ao mercado. Saí na parte da tarde para pegar o trem com destino a Palermo, onde vivia outro amigo do Couchsurfing, Gonzalo. Uma específica me chamou a atenção, da marca Tern, com 27 marchas, toda preparada para cicloturismo, já com bagageiro traseiro e dianteiro, canote de selim que se transformava em bomba para encher o pneu e, além disso, dínamo na roda que, ao pedalar, carregava a lanterna. Fiquei apaixonado. Bom saber que já existem alguns modelos assim. Sinal que não sou só eu que pensa em viajar de dobrável. No Brasil ainda não tem loja assim. Às 9 da noite, cheguei à casa de Gonzalo e fui muito bem recebido. Pessoas solidárias são fundamentais neste tipo de viagem, principalmente quando se viaja com pouco dinheiro e estamos já cansados, sem conhecer o lugar e sem local definido para dormir. Ele já havia recebido pessoas de vários países em seu apartamento. Jogamos no seu PlayStation umas partidas de FIFA Soccer 2016. Eu com o time do Barcelona e ele com o River Plate, seu time de coração. Não havia o meu time, Flamengo, mas vários outros clubes do Brasil. Fiquei indignado com a ausência do time de maior torcida no nosso país, mas isso se devia a seu marketing não estar sendo bem feito. Alguns anos depois, isso mudaria completamente, com o Flamengo chegando à final do Mundial Interclubes com o todo-poderoso Liverpool, da Inglaterra, depois de 38 anos. A partir daí, sua marca ficou muito conhecida internacionalmente. 4 de fevereiro. Saí meio-dia, levei a bicicleta para ver porque o pneu estava constantemente esvaziando. Disseram que nada poderia ser feito, pois o esvaziamento era causado por excesso de peso dos alforjes traseiros. Assim, teria que me livrar de algumas coisas no caminho. Nesse dia fiquei em um hostel, deixei as bagagens e fui ao shopping comprar um chinelo e um chip de telefone argentino. Passei no mercado e percebi que na Argentina os preços são mais em conta do que no Uruguai. 5 de fevereiro. Carreguei o chip telefônico argentino que comprei. Dessa forma, teria internet onde não contaria com o Wi-Fi.
Tomei o café da manhã no hostel e segui para a casa de Cookie e Eduardo, um casal do Couchsurfing que me aguardava. Era perto e fui pedalando. Apesar do trânsito, cheguei rápido. Fui recebido por Cookie, que me disse para ficar à vontade em sua casa. Era localizada no centro de Buenos Aires. Mais tarde, Eduardo, um uruguaio que há muito tempo morava na Argentina, chegou. Casal tranquilo e legal. Me emprestaram até o cartão do transporte público e uma chave do apartamento. Só tenho a agradecer às pessoas maravilhosas que encontrei pelo caminho. Eles nos dão um baita ânimo para seguirmos a viagem. Comi ravioli no almoço que havia preparado na véspera e tinha sobrado. Fui à estação de trem para comprar passagem para Bahia Blanca, onde iniciaria a viagem para a Patagônia. Deixaria a parte mais difícil e que me disseram que só havia pasto e calor. Pegaria o trem por um trajeto de 600 quilômetros até Bahia Blanca. Seria bom para variar um pouco o estilo da viagem. Só havia passagem para quarta-feira. Teria que esperar 5 dias em Buenos Aires. O funcionário queria despachar a bicicleta na segunda-feira. Não achei boa ideia. Disse que ela era dobrável e ele liberou para ir comigo, desde que colocada em uma bolsa. Exatamente a bolsa que havia dado de presente para uma pessoa que me ajudou no aeroporto, pois fazia muito peso e usaria poucas vezes. Teria que procurar outra. Estava sentindo falta de frutas e fui procurar algumas para comprar e comer. Elas me ajudam a recuperar energia e não pesam na digestão, além de super saborosas. Comprei banana, pera, maçã e melão. Na Argentina, fruta é um luxo, cara e há pouca variedade, bem diferente do Brasil, onde é barata e existem tantas que algumas nem eu conheço. 6 de fevereiro. Resolvi ir caminhando ao Centro Cultural Recoleta. Me dá muito prazer conhecer cidades sem pressa, caminhando. É a única maneira de conhecer cada cantinho, entrar na sua intimidade e sentir-se integrado à cidade. Vi uma exposição de fotografia e arte. Do lado de fora, uma bela praça. Em volta, diversas barraquinhas vendendo objetos de artes, lembrando a Feira de Ipanema, no Rio de Janeiro. Sentei em um gramado e escutei músicos argentinos que se apresentavam. Mistura de jazz e outros instrumentos, produzindo um som muito agradável. Comi pancho, o cachorro-quente argentino, e voltei a passos lentos, apreciando a charmosa capital. Passei por uma parte da cidade com muitos ambulantes, que vendiam de tudo, principalmente roupas. Muitos vendedores do Peru e do Equador. 7 de fevereiro. Saí cedo para conhecer La Boca e o Jardim Botânico de Buenos Aires. Levei a máquina fotográfica com temor, pois diziam que haviam lugares perigosos e com malandros que poderiam roubar. Mas se formos pensar bem, tudo é perigoso. E aí vai vir a paranoia e o medo. Prefiro pensar coisas boas. Se eu fosse por essa energia ruim, nem teria iniciado a viagem. Segui o meu trajeto do dia, tomando alguns cuidados. La Boca, na parte turística, é muito colorida e conta a história dos italianos, que chegaram no século XIX e pintaram as casas com tintas coloridas que sobravam dos portos. Tirei muitas fotos. À noite, saí com uma amiga argentina que havia morado no Brasil durante 6 meses e falava bem português. Belém, a Argentina, ficou impressionada por eu viajar de bicicleta dobrável por tantos países. Imaginava a bicicleta frágil para esse tipo de aventura. Conheci lugares tradicionais, como San Telmo e Porto Madeiro. Foi a primeira vez que saí à noite em Buenos Aires. A cidade parecia vazia, pois no carnaval os argentinos viajam para cidades mais tranquilas, além de ser um mês de férias para os portenhos. Depois, sentamos em um bar chamado La Máfia e tomamos cerveja argentina. Para mim, que não tenho muito hábito de beber, tem todas o mesmo gosto. 8 de fevereiro.
Fui ao cinema ver filmes cult. Cinema argentino a um preço bem barato, R$ 1, no Espaço Gaumont. Assisti ao El Nido Urbano, sobre o problema habitacional que havia em Buenos Aires. O outro foi Caminho a La Paz, sobre um senhor muçulmano que vai de táxi de Buenos Aires à Bolívia para encontrar o irmão. Muito interessantes os filmes. Saí satisfeito. Continua no capítulo 6. Obrigado por escutar.